E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão do Enem de 2022 que diz o seguinte: em um dia de calor intenso, dois colegas estão a brincar com a água da mangueira. Um deles quer saber até que altura o jato de água alcança a partir da saída de água quando a mangueira está posicionada totalmente na direção vertical. O outro colega propõe então o seguinte experimento: eles posicionarem a saída de água da mangueira na direção horizontal a 1 metro de altura em relação ao chão. Então medirem a distância horizontal entre a mangueira e o local onde a água atinge o chão. A medida dessa distância foi de 3 metros. E a partir disso, eles calcularem o alcance vertical do jato de água. Considere a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado. O resultado que eles obtiveram foi de... Então a gente quer descobrir isso, né? Qual é o alcance vertical, ou seja, a altura, né? O quanto ela vai chegar. Bom, para isso, a gente precisa dividir essa situação em duas, né? Primeiro, a situação horizontal que a questão nos traz e depois o cálculo do alcance vertical. Então vamos entender da seguinte maneira, olha só. O que a gente tem ali na situação? Deixa eu desenhar aqui. Nós temos, digamos que isso aqui seja a mangueira, tá? Isso aqui seja a mangueira, onde nós temos a saída de água ali. Eles posicionam essa mangueira, como a questão fala, a 1 metro do chão. 1 metro do chão, não vou exagerar tanto aqui, vamos dizer que isso aqui seja 1 metro do chão. Isso aqui seria a altura, né? E nesse primeiro momento a gente tem um lançamento horizontal, onde a água inicialmente vai ser jogada para frente com uma velocidade que eu não conheço, tá? E aí ela vai justamente acabar indo até o chão. Como a questão fala, dá exatamente 3 metros de distância da posição de lançamento, 3 metros. Percebam que o meu desenho ele não está, né, de maneira proporcional ali às distâncias, 1 metro e os 3 metros parecem quase a mesma coisa, mas não importa, é só para a gente ter uma noção visual mesmo. Isso aqui é o que a gente vai chamar então de alcance, né? 3 metros é onde a água bateu no chão. A partir disso aqui a gente consegue então calcular qual é a velocidade de lançamento para depois colocar numa situação de lançamento vertical e calcular. Mas para isso a gente precisa lembrar que no lançamento horizontal, que é o caso que a gente tem aqui, a gente vai dividir o movimento em dois, né? Um movimento para frente, que é o movimento horizontal, que a gente vai tratar como sendo MRU, e um movimento para baixo, que é o nosso movimento de queda, né? Justamente aqui, ó, o movimento para baixo, tá? Esse movimento seria o movimento de queda e a gente vai tratar ele como um MRUV. E a gente vai usar as equações do MRU e do MRUV. Por exemplo, a questão do alcance, né, a gente vai usar a velocidade de lançamento, que seria justamente a velocidade desse MRU. A gente chama inclusive essa velocidade de velocidade H, né, de velocidade horizontal. E aí, para calcular essa velocidade, a gente usa a cinemática normal, lá o MRU normal, que diz o seguinte, né? Velocidade é igual a distância dividido pelo tempo. Onde essa distância a gente já sabe que vale 3 metros, aí só precisa achar o tempo para fazer esse cálculo. Deixa eu melhorar aqui. 3 metros, só precisa do tempo então para fazer esse cálculo. Aí com isso a gente consegue achar a velocidade de lançamento. Sora, mas como é que a gente acha esse tempo? Vamos lembrar que em toda situação de lançamento horizontal, o tempo depende unicamente da altura. E aí a gente pode pegar lá uma equação do MRUV, que eu não sei se todo mundo vai lembrar, deixa eu puxar aqui uma flechinha. Lá do MRUV é uma equação que diz o seguinte, né? D é igual a V0T mais AT ao quadrado sobre 2, né? A equação do MRUV, que a gente utiliza ali a equação horária da posição. Só que daí, como a gente está falando de uma situação de queda, a gente faz uma adaptação para ela dizendo o seguinte: esse D então a gente vai chamar de H. Deixa eu trocar a cor. Esse D a gente vai chamar de H, que seria justamente a altura da queda. Esse V0, nesse caso aqui, ele vai ser 0. Soro, por que ele vai ser 0? Porque a água inicialmente ela está sendo lançada só para frente. Ela não está sendo lançada para baixo. Então a velocidade vertical inicial a gente vai ter como 0. Ela não tem velocidade para baixo, só para frente.
Lembrando que essa situação seria a situação vertical que a gente está analisando agora, né? O VH seria a velocidade horizontal. Lembra que no lançamento horizontal a gente divide o movimento em movimento para frente, MRU, e movimento para baixo, MRV. Não pode esquecer isso. E esse A aqui, ó, seria a aceleração da gravidade. Então a equação, ela fica assim, ó. H é igual, tudo isso aqui zera, então. Aí só fica a outra parte da relação, ó. O A vai virar G, que é a gravidade, vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Olha só, essa relação aqui, ela é muito importante em lançamentos horizontais. Extremamente importante, tu usa muito ela, tá? Agora a gente faz o quê? Substitui os valores e faz o cálculo. Então, ficaria o seguinte, ó. Eu quero descobrir o tempo, né? Então a altura eu tenho, que vale 1. A gravidade a gente sabe que vale 10, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Perfeito. Fazendo essa conta, então vai ficar 10 dividido por 2 é 5, vezes tempo ao quadrado. Eu vou botar aqui em cima para não atrapalhar depois a outra conta. Vai ficar então, aquele 5 passa dividindo, 1 sobre 5 igual a t ao quadrado. E o quadrado passa para o outro lado como raiz. Então vai ficar raiz de 1/5. Esse é o valor do tempo. Eu sei que dá um medinho, porque tu a princípio não sabe, né, qual é a raiz de 1/5, mas fica tranquilo que tu não vai precisar tirar essa raiz. Tu pode ir levando assim que no final das contas vai dar tudo certo, tá? Agora a gente pega e justamente coloca aquela raiz de 1/5 aqui embaixo na nossa conta. Vai ficar então assim, ó, a raiz de 1 dividido por 5, beleza? E aí a gente lembra que tem que arrumar isso, né? Quando eu tenho uma fração embaixo de outra, a gente conserva a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então vai ficar assim, ó, 3 vezes o inverso daquela raiz. Mesmo que esteja dentro da raiz, tem que ser o inverso daquela fração. Então vai ficar 5 em cima, 1 embaixo. Então é 3 vezes a raiz de 5 sobre 1. 5 sobre 1 é 5. Então a gente pode escrever assim, ó, que a velocidade horizontal, a velocidade de lançamento, né, nesse caso, é 3 vezes raiz de 5. E esse é o valor da velocidade da água quando ela sai da mangueira. Ela sai da mangueira com uma velocidade de 3 vezes raiz de 5. Vamos botar a unidade aqui, né, que é sempre importante. A unidade é metros por segundo. Perfeito. Sora, agora que eu descobri a velocidade de lançamento, o que eu faço? Agora a gente vai para a segunda parte da questão. Lembra que eu disse que a gente vai ter que dividir ela em duas, né? Uma questão longa mesmo, que a gente teria que dividir em duas. O que eu vou fazer agora? Agora, vamos imaginar que a gente pega a mangueira e posiciona essa mangueira na vertical. A gente vai posicionar ela de maneira que a água agora seja jogada para cima, porque lembra que o problema é justamente esse, né? Até onde a água consegue subir, se ela for lançada por essa mangueira. Ela vai atingir uma certa altura ali, e o que eu quero descobrir é justamente isso. Eu quero descobrir quanto vale essa altura H, né? Essa altura de lançamento aqui da água nessa mangueira. Vamos lá, quero descobrir isso aqui então, que a questão chama, né, de deslocamento vertical ali. E isso, se tu parar para analisar, é uma situação de lançamento vertical, é uma situação que a gente associa lá ao MQL, né, que é um caso particular do MRUV. Então a gente sabe que quando essa água for lançada, ela vai ser jogada com uma velocidade inicial de lançamento, que é justamente o que a gente encontrou aqui, ó, 3 vezes raiz de 5 metros por segundo. Quando ela chegar lá em cima, a gente sabe que a velocidade no ponto mais alto de um lançamento vertical é sempre 0. E beleza, a gente tem os dados necessários agora, a gente sabe que a gravidade do problema, né, a aceleração do problema é a gravidade, que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos lembrar que nesse caso, como a gente está analisando um movimento para cima, a gente vai tratar esse número como sendo negativo, né? Um sinalzinho negativo aqui para ele, porque vai se tratar de uma desaceleração agora no problema. E aí agora monta na fórmula e faz o cálculo. Sor, que equação que eu uso? A gente vai usar a equação de Torricelli, porque justamente é a equação que não envolve o tempo, ela envolve as velocidades, envolve a aceleração, envolve a distância percorrida. Eu só adaptei o Torricelli chamando o D de H, que a gente está falando, né, de movimento vertical, e a aceleração de G, que é a gravidade. Bota os valores ali e agora faz o cálculo, né? Então vai ficar assim, ó, a velocidade final é 0, que é o ponto mais alto.
A velocidade inicial é aquela que a gente calculou. Olha como eu te falei que tu não precisaria tirar a raiz. Vai ficar assim, ó, 3 vezes raiz de 5 ao quadrado, mais 2 vezes, lembra que a gravidade tem que ser negativo, vezes h. Então aqui vai ficar 0, 3 ao quadrado dá 9, 5, raiz de 5 ao quadrado dá 5. É só tirar a raiz. Mais, na verdade menos, né? 2 vezes menos 10 dá menos 20 vezes h. Aí agora tá quase no fim, então vai ficar 45, 9 vezes 5, 45, menos 20h. Aquele menos 20 a gente joga para o outro lado para ficar, né? Para poder isolar a altura, e ele acaba ficando positivo. E o 20 agora passa dividindo, então vai ficar 45 dividido por 20. Faz essa divisão, que não é das mais difíceis, né? Essa divisão, então, a gente vai acabar encontrando o valor de 2,25 metros. E essa é a resposta da minha altura. Olhando ali as alternativas, a gente consegue encontrar exatamente esse valor nas alternativas, que seria a resposta ali da alternativa B, que é a resposta da questão. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso. Bons estudos para vocês e tchau, tchau.